Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensiná-los a utilizar os dashboards, tanto o dashboard colaborador e o dashboard gestor. Primeiro, iremos acessar o G1. Aqui você vai inserir o nome do escritório, o seu nome de usuário e a sua senha cadastrada. Em seguida, clique para entrar. Pessoal, como podemos ver, o nosso dashboard colaborador é o primeiro que irá aparecer. Nesse dashboard, podemos verificar alguns módulos, como o de tarefas sujeita a multa, lembretes, recorrentes, folha, contabilidade, ordens de serviço, AVI, parcelamentos e também nessa parte inferior do dashboard nós temos um controle de tempo. Caso você controle tempo de suas tarefas dentro do sistema G1, aqui ficará aparecendo para você as tarefas do colaborador, o cliente, o status, o tempo gasto e nesse controle você poderá pausar todos os tempos de apenas uma vez. Abaixo temos o perfil do colaborador, onde indicará as ações feitas. Então, por exemplo, vai indicar do recorrente, folha, contabilidade, ordem de serviço, AVI e parcelamento. Na lateral do perfil colaborador, nós temos também em forma de barras esse mesmo gráfico, indicando as metas pessoais, ou seja, se as tarefas recorrentes foram concluídas, se as tarefas da folha foram concluídas e assim por diante. Nesse dashboard, pessoal, nós temos o filtro de o que eu tenho para fazer. No campo à frente, nós podemos selecionar o período desejado. Então, podemos filtrar o que nós temos para fazer hoje. Então, vocês podem ver que o dashboard foi atualizado. Nós também podemos filtrar pelo o que a gente tem para fazer amanhã. Também foi atualizado novamente. O que temos para fazer neste mês, no próximo mês, do último mês, ou seja, do mês anterior. E o que está em atraso. Pessoal, o período que vai aparecer para vocês todas as tarefas geradas para o mês atual é o período de neste mês. Então, se vocês quiserem, podem deixar nessa opçãozinha sem problema nenhum. No módulo de tarefas sujeitas à multa, vocês podem observar que aparece um gráfico indicando o módulo do sistema, como por exemplo o painel recorrente e o painel folha, e a quantidade de tarefas que estão sujeitas à multa. No módulo ao lado de lembretes, aparecerá para vocês certinho os lembretes criados para vocês, tá? Ou por vocês a outros colaboradores. No módulo de recorrentes, aparecerá as tarefas, as quantidades de tarefas e empresas que foram geradas nesse período selecionado no filtro do dashboard. E como apresentado no treinamento de recorrentes, vocês podem estar clicando em cima das tarefas, tanto no módulo de recorrente quanto no de folha e nos demais, para poder verificar somente essa tarefa no painel. Ou seja, além de filtrarmos o período, também filtraremos a tarefa para aparecer no seu painel desejado. Em seguida, temos o módulo de folha, que seria o nosso painel da folha, e a mesma situação, pessoal. Filtramos neste período certinho e observaremos as tarefas que estão geradas para dentro deste período. Abaixo temos o módulo de contabilidade. O módulo de contabilidade, vocês podem ver que é diferente do recorrente, da folha, da ordem de serviço, e aparece somente o número de clientes, ou seja, a quantidade de clientes contábeis, que são as contabilidades que vocês precisam fazer. Ao lado, temos a opçãozinha de ordens de serviço. Abaixo temos o de AVI, que é agenda de vencimento individual. E ao lado temos também, por último, a parte de parcelamentos. Vocês podem ver também que a maioria dos módulos aparecem com o nome do parcelamento, ou o nome de tarefa, nome do cliente. Caso você seja participante de alguma célula, você pode clicar nessa opçãozinha de cima para ver por célula. Ou seja, se estiver participando de uma célula onde o cliente que você é responsável por cuidar de uma determinada tarefa estiver gerado no recorrente, aparecerá certinho para você, na folha, ordem de serviço e assim por diante. Ao lado da opção de visão por célula, temos a chavinha. Essa chavinha permite personalizar o dashboard. Selecionando ela, você pode selecionar quais módulos quer deixar presentes no seu dashboard. Então, por exemplo, se nós retirarmos a seleção da opção de ver todos e deixar somente folha, recorrente e ordens de serviço e clicar para personalizar,
o nosso dashboard será atualizado e irá manter os módulos selecionados lá na chavinha. Para voltar à visão de todos os módulos no dashboard, você irá clicar na chavinha novamente, personalizar dashboard, e selecionará a opção de ver todos e clicar em personalizar. E prontinho, pessoal, todos os demais módulos irão aparecer para vocês. Ao lado da chave de personalização, temos uma setinha indicando para cima. Clicando nela, os módulos serão enxugados, ou seja, o seu dashboard pode ficar mais resumido e manter somente a opção de tempo e de perfil de colaborador. Para ampliar o tamanho dos módulos, é só você clicar na setinha novamente. E prontinho. Aqui no dashboard, pessoal, vocês podem também se deparar na parte superior esses 3 risquinhos. Clicando nele, ele irá diminuir o menu lateral, ou seja, irá reduzir o tamanho em que os ícones aparecem. Nessa mesma parte superior, também temos um relógio. Esse reloginho, pessoal, caso você controle tempo, você pode pausar por motivo externo. Então, por exemplo, com o motivo para o pause, você irá selecionar se atendimento ao telefone, reunião, treinamentos ou outros motivos. Em seguida, temos um envelope e um sininho. Pessoal, ambos ícones servem para notificar vocês diante de solicitações feitas pelos clientes. E no sininho aparecerá, por exemplo, que você foi inserido como participante ou algo do tipo. Ao lado, irá aparecer o seu nome de usuário e o nome do escritório. Clicando em cima, teremos a opçãozinha de configurações, ajuda e para sair do G1. Na opçãozinha de configurações, pessoal, você poderá fazer mais configurações internas. Para saber mais sobre as configurações, pessoal, assistam o vídeo de configurações para seguir todo o passo a passo, recomendação para que não cause nenhum tipo de modificação no seu sistema. Na opçãozinha de ajuda, você clicando nela, obterá manuais em PDF. Então, como podemos ver, acabamos de abrir o central de ajuda. Nessa parte, você pode inserir a sua dúvida, ou somente o módulo do G1 que você quer, como por exemplo, cadastros básicos de tarefas, dashboard gestor, dashboard colaborador, financeiro, gerencial e assim por diante. Agora, iremos para o dashboard gestor. Para isso, você vai vir em Dashboards aqui no menu lateral e clicará em Dashboard Gestor. O Dashboard Gestor, pessoal, como diz o próprio nome, a visualização é liberada somente para os usuários que estão cadastrados como gerente de departamento ou gerente geral. Este dashboard é semelhante ao dashboard colaborador. Teremos o filtro de período, porém temos o acréscimo de cliente e colaborador. Ou seja, pessoal, nessa partezinha aqui, o seu gerente, ou o seu gestor, poderá estar verificando certinho o período, o cliente e o colaborador responsável por esse cliente, se está tudo certinho em relação à conclusão de tarefas, se tem tarefa sujeita a multa para esse cliente em específico, como que está sendo feita a conclusão de tarefas, se está dentro ou fora da missão, que seria a meta, e assim por diante. Vamos lá que eu vou ensinar vocês as funcionalidades deste dashboard. Vamos iniciar as funcionalidades primeiro através dos filtros. O período é a mesma situação. Temos o período de hoje e amanhã. Neste dashboard teremos também a opção de próximos 5 dias, nesta semana, neste mês, no próximo mês e do último mês. O cliente, conforme vocês vão selecionando, o dashboard já vai atualizando para vocês, e também a mesma situação quando inserimos o colaborador. Mantendo somente o cliente por enquanto, pessoal, podemos ver a quantidade de tarefas sujeitas à multa deste cliente, ou as tarefas que não são sujeitas à multa e também as que geraram multa. No módulo ao lado, pessoal, que é o de resumo de departamento, podemos filtrar o departamento desejado, então, por exemplo, o fiscal. Quando filtramos, aparecerá a quantidade de tarefas que estão em abertas ou concluídas, desconsideradas ou em atraso deste cliente. Como podemos ver no módulo de baixo, que é de tarefas concluídas fora ou dentro da missão, irá indicar para vocês se teve tarefa que foi concluída em atraso, ou seja, irá mostrar se teve tarefas concluídas certinho conforme vocês colocaram as datas de missão nas tarefas ou se foi fora dessa data de missão. Ao lado temos o módulo área do cliente. Esse módulozinho aqui, pessoal, ele vai permitir vocês estarem verificando os envios de documentos, tá? Então esse gráfico mostra para vocês de uma forma mais detalhada e mais desenhada todos os envios feitos no seu sistema dentro deste período. Então, como podemos ver,
4 clientes foram notificados, nenhum não foi notificado, a quantidade de baixados. Abaixo também temos a opção de tempo. O tempo aqui para o gestor é mais para ele controlar, saber o que foi iniciado. Caso algum colaborador esqueça de pausar, ele consegue verificar certinho. Então, em tempos, se ele deixar pausados, também aparecerá a listagem de tarefas pausadas para ele. E nessa partezinha de baixo também, pessoal, para finalizar o dashboard colaborador, nós temos a opção de atividades recentes. Essa partezinha funciona como um histórico de tudo que está sendo feito dentro do sistema, o que o colaborador concluiu, se o colaborador excluiu alguma coisa, se o colaborador enviou alguma tarefa para não gerar mais e assim por diante. Então é um registro de tudo e o que todos estão fazendo dentro do sistema. Pessoal, vale lembrar que cada módulo desse aqui do G1, vocês também podem estar fazendo uma verificação mais detalhada. Então, por exemplo, eu quero verificar quais tarefas estão sujeitas a multa. Ao invés de você ter que abrir, que nem, por exemplo, o painel de recorrente e olhar tarefa por tarefa, você pode clicar em cima do gráfico, na cor correspondente, que o painel irá abrir para vocês e apresentar as tarefas que estão sujeitas a multa ou as que não são sujeitas a multa. Isso dependerá do filtro inserido no módulo. Neste módulo ao lado, pessoal, de resumo departamento, não é possível verificar de forma detalhada clicando em cima da cor correspondente à legenda, tá? Para ter essa verificação detalhada, vocês podem estar acessando os painéis gestores. Nos painéis gestores, temos os mesmos painéis que os colaboradores têm, porém de forma em gráfico. E esses gráficos vocês podem estar verificando o que está em aberto, o que está concluído, o que foi desconsiderado e verificando qual colaborador concluiu, de qual tarefa ainda está em aberto e assim por diante. Para saber mais sobre os painéis gestores, pessoal, entre em contato com uma de nossas consultoras para solicitar o vídeo de treinamento do painel. Pessoal, no módulo de área do cliente, nós conseguimos visualizar de forma detalhada, tá bom? Então, aqui nessa partezinha, iremos selecionar a parte do gráfico referente à legenda, assim como citado na partezinha de tarefas sujeitas à multa. Eu cliquei na parte de não baixados do gráfico, então podemos verificar os rastreios, ou seja, os envios que não foram feitos download pelos clientes. Então é uma maneira mais fácil e mais rápida de vocês estarem filtrando. Pessoal, as informações superiores são iguais também ao dashboard colaborador, tanto a partezinha de diminuir o menu lateral, o reloginho sobre o controle de tempo, o envelope, o sininho e também as informações aqui com o nome do colaborador e o nome do escritório. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte.